trazer agora as informações sobre o IPTU. Muita gente questionou as mudanças no IPTU, o aumento, na prática o aumento, né? Em alguns casos chegou a 200%, 300% do valor que era cobrado anteriormente. E aí isso deu uma polêmica grande, a Prefeitura suspendeu a cobrança, fez uma série de reuniões com técnicos, com a Câmara Municipal. E ontem o prefeito Silvio Mendes anunciou que o IPTU de 2026, o aumento, deve ser diluído ao longo de 10 anos, após as críticas dos contribuintes. A medida faz parte da nova proposta que deverá ser encaminhada à Câmara Municipal para redefinir as regras de cobrança aqui em Teresina. Quem foi até lá acompanhar essa reunião foi a nossa Érica Pessoa e você acompanha os detalhes a partir de agora. Após toda a repercussão acerca do aumento em cima do imposto territorial e predial urbano, o prefeito de Teresina definiu novas regras para o reajuste. E entre elas está que o teto máximo do reajuste não pode passar de 25% ao ano. Com as novas regras estabelecidas para o IPTU, o valor do reajuste, que antes seria cobrado de uma só vez, agora vai ser dividido ao longo de 10 anos. Além disso, o prefeito Silvio Mendes também esclareceu que 119 mil imóveis de Teresina devem ficar isentos do imposto e cerca de outros 160 mil podem ter descontos no pagamento. Em vez de registrar mais de 1000% de uma vez só, esse ajuste vai ser diluído ao longo de 10 anos. E aí diminuiu o valor a ser barreira de 25%. Ninguém vai pagar mais do que isso. E você reduziu o valor a ser arrecadado, que era de 147 milhões, para 22 milhões. Anteriormente foi anunciado pela Prefeitura o aumento no imposto de uma só vez, com a justificativa de que o IPTU não sofria reajustes desde o ano de 2003. A partir disso, houve uma insatisfação por parte dos contribuintes, que relataram reajustes de até 1000% em seus impostos. A decisão foi questionada por diversos órgãos e a OAB Piauí apontou uma possível inconstitucionalidade no material da lei. Existe um fator chamado PGV que é obrigado a Prefeitura a fazer reajuste de 4 em 4 anos. Não foi feito desde 2003. E foi feito esse reajuste de uma vez só. E daí o espanto da população, que estava há mais de 20 anos sem reajuste, no caso da PVG, e agora foi feito de uma vez só. A nova proposta foi apresentada e discutida com entidades do setor de imóveis e também com a OAB e deve ser encaminhada à Câmara Municipal de Teresina até esta sexta-feira. Quem é que paga imposto em Teresina? São 364 mil imóveis, então 164 mil vão pagar. O restante não. Então, assim, menos da metade paga. Alguém tem que precisar pagar, porque são serviços que a gente só faz com dinheiro. Pronto, tá aí a fala do prefeito Silvio Mendes, os detalhes. A Érica Pessoa está aqui conosco também no estúdio para trazer mais informações, inclusive responder alguns questionamentos que já chegam aqui conosco, né? Já chegam aqui no nosso WhatsApp, como do Elber, né? Que pergunta o seguinte: quem já pagou o IPTU? O que vai acontecer, Érica Pessoa? Bom dia. Muito bom dia, Natanael. Olha, quem já pagou e pagou a mais do que deveria, né? Agora com essas novas mudanças de reajuste, pode pedir o ressarcimento do valor. Com isso, o cidadão vai ter que abrir uma petição eletrônica no SEI, o Sistema Eletrônico de Informações da Prefeitura Municipal. E para acessar esse sistema, o usuário externo precisa criar um login e uma senha. E para peticionar o ressarcimento, é preciso formular e anexar o pedido de restituição do valor pago a mais no IPTU. Mas precisa ter atenção, essa devolução só vai ser feita se ficar comprovado que o contribuinte pagou a mais o imposto. Então, se nas regras passadas, né, que foram anteriormente ditas pelo prefeito, que teve contribuintes, inclusive, que alegaram que teve um reajuste de até 1000%, né, gente falando de reajuste de 100, 300, reajustes que chegavam até 1000%. Se você pagou a mais, né, com essa nova base de cálculo que foi apresentada pelo prefeito na quarta-feira, esse valor que você pagou a mais, esse excedente, você pode solicitar o ressarcimento e aí o resto fica lá para pagar o seu IPTU de 2026. Tá aí os detalhes, né? E depois de muita polêmica, ainda precisa ser aprovado pela Câmara, né? Essa ainda nova precisa, proposta, vai né? ser enviado para vai
está sendo encaminhado, né, até sexta-feira deve chegar na Câmara para ser aprovada ali pelos vereadores a proposta. Mas ficou ali um teto de 25%, o reajuste só pode ser 25% ao ano. E esse reajuste que aconteceu de uma só vez, que assustou muitos moradores aqui de Teresina, contribuintes, né? Ele vai ser diluído ao longo de 10 anos. O prefeito deu a justificativa que desde 2003 não era feito um reajuste. E ele falou, inclusive, que não houve na gestão dele, nem na gestão do Firmino, nem na gestão do doutor Pessoa, nem na gestão do Eumano. Então, era necessário haver esse reajuste e aí foi colocado de uma vez só. Assustou os moradores e com razão. Ficou um valor muito exorbitante para muitos contribuintes. E aí vai ser agora diluído ao longo de 10 anos e o teto máximo de reajuste não pode passar de 25%. Vamos esperar, inclusive, que essa medida ajude a amenizar um pouco o impacto no bolso do cidadão, do contribuinte, porque é compreensível que a prefeitura vive disso, né, dos tributos e impostos que são arrecadados. O IPTU é talvez o principal tributo que é arrecadado diretamente pela prefeitura. A prefeitura não pode renunciar à receita, né? Não pode fazer a renúncia fiscal, tem que cobrar. Mas essa cobrança também não pode impactar de uma hora para outra o bolso do cidadão dessa maneira. Tem que ser feito aí um meio termo, vamos aguardar a aprovação dessa matéria na Câmara Municipal para saber até que ponto de fato isso vai ser colocado em prática. Que acredito eu que não terá dificuldade em aprovação essa matéria ao chegar na Câmara Municipal. E pontuar também aquilo que é positivo, a gente precisa reconhecer. O prefeito simplesmente tem ouvido os reclames da população, viu? Todas as vezes que há uma situação em que a população vai para cima, em que a população questiona, o prefeito tem voltado atrás. E isso reflete naquela questão que a população precisa estar atenta e precisa se posicionar. Infelizmente, muitas coisas acontecem no nosso cotidiano porque nós, enquanto sociedade, deixamos para lá. A gente vai deixando, aí tem situações em que a coisa foge do controle. Nesse caso aqui, eu quero parabenizar o prefeito Silvio Mendes por ter está tendo essa sensibilidade de sempre que há algo que o teresinense diz que é contrário, ele volta atrás e busca uma outra alternativa. Isso é importante. E aí, lembrar principalmente do direito do cidadão de cobrar e de reclamar quando se sentir lesado, né? Porque, de fato, o aumento foi de uma forma muito grande. A gente citou aqui, inclusive, que uma saída era o escalonamento. Foi exatamente o que o prefeito fez, né? Dividiu aí esse reajuste, diluir em 10 anos, não podendo ultrapassar 25% de reajuste ao ano. Acredito que atende perfeitamente às demandas da população, às reivindicações, principalmente daquele cidadão que estava acostumado a pagar R$300, R$400 e viu um boleto acima de R$1.000 chegar em sua casa. De um ano para o outro, certamente desestrutura até o orçamento familiar, porque você não estava esperando, né, um reajuste dessa monta. Embora, como disse o Chico Gomes, é um assunto que foi discutido na Câmara Municipal, mas a gente sabe que no dia a dia, no cotidiano, o cidadão muitas vezes está preocupado em ir ao trabalho, enfim, com as suas demandas do dia a dia. Infelizmente não consegue participar desses debates que muitas vezes o parlamento, o poder público trava. Acaba participando apenas quando começa a doer no bolso. Quando o boleto chega, aí é que ele percebe que o estrago já foi feito. Exatamente. Nesse caso, as reclamações acabaram fazendo efeito e o prefeito conseguiu ouvir e vai certamente encaminhando esse projeto que vai amenizar pelo menos o reajuste no bolso do cidadão. O cidadão agora começa a se preparar já sabendo que nos próximos 10 anos vai ter um reajuste de IPTU, mas pelo menos está avisado com antecedência.